que esse problema que a gente está tendo não seja o link, porque se fosse o link, ninguém ia estar presente aqui na aula. Eu acho que é a internet mesmo o problema. Então, eu vou gravar aí, para quem ficou de fora aí, acho que é só a Rayane, que ela possa ver depois, tá? Bom, eu estava perguntando, Luísa, aqui para os meninos, o que vocês acharam do simulado? Foi tranquilo? Achou difícil? Foi tranquilo. Foi tranquilo. Não, então tá bom, tá? Eu preciso que vocês continuem sempre acompanhando o conteúdo, que aí todos os simulados vão ser tranquilos. O simulado começa a ficar complicado quando vocês, tipo, deixam de estudar, então vai virando uma bola de neve. Deixam de fazer tarefa, né? E aí deixam de tirar dúvida, deixam de estar aqui na aula, deixam de participar da aula, aí vai virando uma bola de neve, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e eu vou pedir a participação de vocês para alguns desenhos que eu vou explicar, não, na verdade é vocês que vão explicar esses desenhos que eu vou mostrar aqui na tela, tá? E a tarefa de hoje já está disponível lá no Que Mágico, que assim que deu 8 horas, a tarefa abriu junto com o link aqui da aula. A tarefa, vocês têm 3 figuras, 3 imagens na tarefa de hoje. Vocês vão ter que copiar essas 3 imagens no caderno e escrever 2 linhas do que está mostrando naquela imagem, tá? Vou dar um exemplo muito fácil. Imagina que a imagem seja isso aqui agora, a Amanda tomando chá. O que vocês iam escrever? Amanda tomando chá, água ou café durante a aula. É isso que vocês vão fazer. Vai estar lá a imagem e vocês vão escrever 2 linhas descrevendo o que está sendo dito, mostrado na imagem, tá bem? Tem imagem que vai ter números, vamos supor, tem um desenho, aí vai ter número 1, número 2, outro desenho, número 3, número 4. É para vocês fazerem o desenho no caderno e colocar nome, né, aonde tá as setinhas, tá? Só que para vocês saberem o nome de tudo que vai estar lá na tarefa de hoje, eu preciso que vocês relembrem, né, para a gente poder, na verdade, finalizar hoje esse nosso primeiro horário. Nós vamos, está compartilhada a minha tela com vocês aí? Já está mostrando? Sim. Hoje, esse primeiro horário, a gente termina de entender síntese de proteínas, tá? E o nosso segundo horário, eu já começo, é a ponte para a gente ir para o conteúdo de genética, tá? Isso aqui, ó, é a origem, a base da genética. Aí agora é como se a gente fizesse uma ponte. Sabe aquelas pontes de corda em cima de rio? É praticamente isso. A aula de hoje é essa ponte, tá? Que vai ligar com o conteúdo de genética. Então, nesse desenho aqui, eu queria que a Yasmin, fala para mim, Yasmin, que parte da célula está sendo representada nesse desenho? Ou quais partes da célula estão sendo representadas? Dentro dessa membrana, o núcleo e de fora o citoplasma. Muito bem, muito obrigada, Yasmin. Isso mesmo, tá o nome aqui, ó. Aqui é o núcleo do lado de cá, né? E aqui tá o nome aqui embaixo, é o citoplasma. Muito bem, Yasmin. Yasmin, só para você participar mais uma vez aqui, o que eu tenho dentro do núcleo? O DNA e o nucleolo. Muito bem, tá? O DNA, lembra que eu falei com vocês que é o livro de receita? Que nele tem a receita para produzir todas as proteínas que o meu corpo precisa, né? Tá aqui o meu DNA. O que vai acontecer? Esse livro de receita, eu não posso mandar ele todo para o citoplasma. Eu vou escolher uma das receitas, né? Algumas receitas desse livro. Esse livro tem milhões de receitas. Eu não vou fazer milhões de comida num único dia, supondo, né? Então, eu vou escolher algumas páginas de receita do meu livro para ser produzido aquela receita ali. Mas para isso, eu não vou arrancar a página do meu livro. Eu vou copiar, né, transcrever a receita lá do meu livro numa outra folha. Esse processo
de pegar, né, o meu DNA e escrever ele de um jeito mais simples, que é o RNA mensageiro, qual que é o nome desse processo, Yasmin? Transcrição. Muito bem, isso mesmo. Então, o que está mostrando nesse desenho? Está mostrando aqui, ó, a primeira coisa que está mostrando, Otávio, é a transcrição. Então, eu tenho o DNA, que é uma fita dupla, né? É um material genético de fita dupla, bem maior aí, é o livro de receita com todas as receitas, e ele vai ser usado para construir o RNA mensageiro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estou dando essa aula no segundo ano também. Aí teve um aluno que escreveu assim num dos meus exercícios. Eu não sei se foi gente da turma de vocês ou se foi do segundo ano. Ou do terceiro, porque o terceiro revê toda essa matéria também. Teve um aluno que virou para mim, virou e falou assim, ó, aqui está mostrando o DNA sendo transformado em RNA mensageiro. Olha como essa frase está errada. Essa frase está equivocada. Quando você pega uma coisa e transforma em outra, aquela coisa deixa de existir. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pego uma cartela de ovo, né? E aí utilizo ele para fazer um bolo, aí eu transformei, porque depois do bolo pronto, se vocês falarem, Amanda, cadê o ovo? A gente quer comer o ovo. Eu falo, uai, gente, não tem mais ovo. Eu usei o ovo para fazer o bolo, para transformar em bolo. O ovo foi um dos ingredientes que eu transformei no bolo. Então, aqui não pode usar a palavra transformar, porque dá a ideia que o DNA some e vira RNA mensageiro. Então, não é transformar, é transcrição, tá? O que é transcrever? Quando a professora de redação de vocês dá redação, ela não dá um texto de exemplo, um texto básico para apresentar as ideias da proposta da redação, e aí vocês vão construir a redação de vocês? É a mesma coisa aqui. O nosso texto básico de exemplo aí é o DNA. E vocês vão construir o RNA mensageiro. Tá claro isso, gente? Sim. Tá bem. Lara, agora fala pra gente, o que acontece com esse RNA mensageiro que está dentro do núcleo? O que vai acontecer com ele? Ele já vai para o citoplasma? Lara? Lara, tá aí? Ih, quer ver que caiu e saiu da reunião? Bom, Lara não está respondendo, então vamos, Luísa. O que acontece com esse RNA mensageiro? Antes dele ir para o citoplasma, acontece o processo de splicing. Eu acho que é assim que fala. Splicing. Né? É isso mesmo. Isso, splicing. Que é basicamente onde vão retirar os íons e vão deixar só os exons. Os introns, cuidado para não confundir com a química. Introns. Isso, lembra de intruso, de gente intrometida. Isso, vão tirar os introns e vão deixar só os exons para ir para o citoplasma, que vai fazer ele virar um RNA funcional, completamente útil para aquela ocasião. Muito bem. E aí, aquele primeiro RNA que era desse tamanho, com a retirada dos introns, vai ficar só os exons, o que vai acontecer com o tamanho do RNA mensageiro funcional? Ele é reduzido. Vai diminuir. E é mais fácil para ele poder sair do núcleo e ir para o citoplasma. Tá claro isso, galera? Uhum. Tá? Sim. Só uma coisa que eu quero contar hoje para vocês que eu não contei. Sabe esses introns, esses intrusos, essas pessoas intrometidas que foram retiradas do primeiro RNA mensageiro que se formou? Os cientistas, né, os pesquisadores descobriram que esses introns, há milhões de anos atrás, eles eram importantes na construção de uma proteína. Ou seja, eles codificavam aminoácidos e participavam da produção da proteína. Só que com a evolução ocorreu mudanças
no metabolismo. E vamos supor que aquele intron fazia uma proteína, vamos supor, uma proteína para a gente. Deixa eu dar um exemplo aqui. Pode ser que ficava no apêndice, né? Que a gente não usa mais o apêndice. Isso, só que aí, lá o apêndice já é um órgão. Mas vamos imaginar que é uma proteína que aquelas células do apêndice precisa. Aí eu estou diminuindo essa proteína, aquelas células estão, digamos assim, não sendo mais necessário aquela proteína para aquelas células, tá? Mas a ideia é isso mesmo, de que os introns, há milhões de anos atrás, eles participavam, eles levavam a construção de uma proteína que era importante para seres humanos de milhões de anos atrás. Hoje, atualmente, tá? Eles não são necessários. Então, pode ser alguma proteína que agora a gente já dispensa, a gente não precisa mais. Então, aquela receita virou intron, virou intrometida aí. Não faz diferença nenhuma. Por isso que eu posso recortar. Por isso que eu posso retirar do meu RNA mensageiro. Tá claro isso? Sim. Tá. Agora, Lara, já tá de volta aí, Lara? Acho que não, ela saiu da reunião, a internet dela provavelmente caiu. Ixi. Então vamos lá, Duda, tá? O que vai acontecer quando esse RNA mensageiro funcional, curtinho, que só tem os exons, né? Eu falei com os meus alunos ontem do segundo ano. Lembra de exon de X-Men, né? Só aqueles que têm o poder para levar a produção de uma proteína. O que vai acontecer com esse RNA mensageiro que vai para o citoplasma? O que vai acontecer lá no citoplasma, Duda? Como que eu vou explicar? É muito ruim para explicar, mas tá. Ele vai meio que ficar reto lá no citoplasma e os ribossomos vão chamar o RNA transportador Muito bem. para ir lendo o RNA mensageiro. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, o que vai acontecer no citoplasma é um processo chamado como? Tradução. Muito bem. O que é o processo de tradução? Esse RNA mensageiro que acabou de sair do núcleo, ele vai ser lido pelo ribossomo, ou RNA ribossômico, que é a mesma coisa, tá? Então, esse RNA mensageiro que acabou de sair do núcleo vai sendo lido pelo ribossomo, e aí, à medida que o ribossomo lê, ele vai chamando o RNA transportador. O RNA transportador, Duda, recebe esse nome porque ele transporta o quê? Os aminoácidos? Muito bem, Duda, isso mesmo, muito bem. E os aminoácidos são os ingredientes usados para a gente produzir o quê? Proteína? Muito bem, excelente, tá? Agora, me fala uma coisa aqui, tá? Todos vocês agora, todo mundo participando, tá? Como que chama essas 3 letrinhas, né? Porque desde a transcrição ou a tradução, tá? Vai sendo construído de 3 em 3 letras, ou seja, de 3 em 3 bases nitrogenadas. Esse trio, esse grupinho de 3 letras no DNA recebe o nome de quê? Tá aqui de lápis no desenho, eu vou dar um zoom. Muito bem, quem falou aí? Yasmin. Muito bem, Yasmin, tríade, tá? Então, aqui, ó, no DNA, as 3 letrinhas, nós chamamos, o grupinho de 3 letras, nós chamamos de tríade. No RNA mensageiro, essas 3 letrinhas, nós chamamos de quê? Olha aqui, ó. Códon. Muito bem, de códon. E no RNA transportador, essas 3 letrinhas do RNA transportador, nós chamamos de quê? Antícodon, uma coisa assim. Anticódon, tá? Anticódon, tá bem? Ou seja, Amanda, todo mundo tem
tem as 3 letrinhas, de menos o ribossomo. Sim, porque o ribossomo ele só vai ler, tá? Então ele não tem as 3 letrinhas dele aí, não importa, ele só vai ler as 3 letrinhas do outro. E aí, presta atenção, gente. Como que é o processo de transcrição? A Yasmin falou para a gente que transcrição é de DNA, eu vou construir o RNA mensageiro. Quais são as bases nitrogenadas que fazem casal no DNA? Timina, adenina, citosina e guanina. Muito bem, né? Lembra do Agnaldo Timóteo e da Gal Costa, tá bem? Então, olha aqui. Se aqui é T, o T faz parzinho com A. Então, aqui eu coloquei a letra A. Se aqui é o A faz parzinho com o T, né? Porém, RNA mensageiro, que eu estou construindo RNA, não tem a timina. Qual que é a base nitrogenada que entra no lugar da timina? Uracila. Muito bem, por isso que eu vou colocar a letra U aqui. E o C aqui, G aqui. Tá claro isso, gente? Como que é a transcrição? Sim. Sabe por que eu estou perguntando se está claro? Porque nós vamos ter exercício em que eu vou dar para vocês o DNA e vocês vão ter que construir o RNA mensageiro. Então, como que eu construo? Eu preciso saber quem faz parzinho com quem, tá? Então, isso é importante saber, tudo bem? Sim. Bom, é o encerramento da nossa aula, já estou terminando, tá? Bom, outra coisa que eu queria falar com vocês. Quando esse RNA mensageiro sai do núcleo e vem para o citoplasma, o ribossomo, Duda, que você que falou essa parte aí para mim, eu gosto de falar que o ribossomo, ele é que nem aqueles padres, né? O santo casamenteiro. Eu acho que todo mundo tem um tio ou uma tia na família assim. Eu tenho. Sabe aquele tio ou aquela pessoa que fica, ou um amigo, tem amigo da gente também é assim, que fica querendo juntar a gente com outra pessoa, que fica falando, não, vocês têm que ficar juntos, vocês têm que namorar, né? Vocês têm que casar. Na minha família tem gente assim. O ribossomo, ele faz isso, Lara. Sabe o que ele faz? Lara não, desculpa, Duda. Sabe o que ele faz? Ele lê as 3 letrinhas do RNA mensageiro. Então, ele lê essas 3 letras em azul. Ele lê o códon, ó, o grupinho de 3 bases nitrogenadas no RNA mensageiro recebe o nome de códon. Então, o ribossomo, ele lê o códon. Aí é como se ele fizesse o seguinte, ele olha para o códon e fala assim, você é o códon AUG, códon AUG, vou arrumar um par perfeito para você. Aí ele vai lá do outro lado e fala, ô transportador, você que tem aí, ó, o UAC, conserta aqui para mim, tá, gente? Aqui é C. Eu até passei de caneta aí, mas ficou ruim aí para entender. Aí esse ribossomo faz o seguinte: você que tem o UAC, vem cá que eu achei uma pessoa perfeita aqui, ó. O encaixe entre os 6,2 é perfeito. Vem cá, traz esse aminoácido que você está carregando aí, porque ele vai ser importante. Então, o ribossomo, tá? Ele chama o transportador de acordo com o encaixe do códon do RNA mensageiro com o anticódon do RNA transportador. Tá claro isso, gente? Sim. Uhum. Tá? E aí, ó, a mesma coisa que ele vai fazer. Vamos supor que o ribossomo vai ler agora o códon de baixo. Esse códon de baixo aqui, ó, é como se fosse uma outra pessoa, tá? Aí essa pessoa é o GGC. Aí vai o parente casamenteiro e fala assim: não, você tá muito tempo solteiro, vou arrumar uma pessoa para você. Vai lá e fala: ô transportador, você que vem com a letra CCG, vem aqui que eu já achei um par perfeito para você. Então, o ribossomo, viu, Duda? Ele é essas pessoas casamenteiras aí, essas pessoas que faz o link, tá? De mais pessoas. Deu para entender, gente? Deu para relembrar? Ficou claro essa matéria? Uhum. Bom, eu só queria te perguntar uma coisa só. Pode perguntar. A ligação peptídica que você falou é isso?
a ligação peptídica, tá vendo essa bolinha que o transportador traz, que você me falou que é o aminoácido? Aham. Ele trouxe um, aí ele entregou para o ribossomo. Falou, toma, ribossomo, você mandou eu trazer esse o aminoácido que eu carrego, toma aqui. Aí ele passa o aminoácido para o ribossomo. Quando outro transportador vier, quando o ribossomo estiver lendo aqui, ó, o códon de baixo e chamar o segundo RNA transportador, esse RNA transportador vai trazer outro aminoácido e vai entregar para o ribossomo. O ribossomo, ele gruda essas bolinhas uma na outra, como se ele estivesse fazendo um colarzinho de miçanga, um colarzinho de pérola. A ligação peptídica é a ligação que une os aminoácidos, que une essas bolinhas uma nas outras. Por isso que eu coloquei elas aqui embaixo, ó, viu? Aham, agora eu lembrei. As bolinhas grudadas umas nas outras, e aí eu escrevi aqui, ó, ligação peptídica entre os aminoácidos. Depois que o ribossomo terminou de ler a fita, né, quando ele encontra um códon de parada, tá? Isso eu não sei se eu cheguei a falar com vocês, acho que sim. Tem um códon que significa assim, ó, para ribossomo, já acabou, tá pronto aí. Esse códon de parada é para avisar para o ribossomo que ele pode largar a fita de RNA mensageiro, que já acabou, que ele já fez o serviço dele. Aí, quando o ribossomo encontra esse códon de parada, ele fala, acabei. Ele solta o colarzinho de pérola dele, significa que ele já está pronta a proteína. Ele já terminou a proteína, tá? Agora, só para a gente encerrar essa aula, a última pergunta, eu quero saber quem vai saber me responder. Por que eu desenhei o ribossomo de amarelo aqui e desenhei esses pontinhos amarelos saindo do nucleolo? Porque o ribossomo é produzido no nucleolo. Muito bem, minha, a mim? Isso. Muito bem, exatamente, tá? Então, olha para vocês verem, um desenho, as cores que eu utilizo no desenho, não é à toa, não. Tudo tem um fundamento, tudo tem um porquê. Os ribossomos, Otávio, tá? Essas bolinhas maiores aqui, ó, que é quem lê o RNA mensageiro, eles são produzidos no núcleo. Aí tem aluno que falou assim, Amanda, mas olha, eu não entendo uma coisa. O ribossomo, ele é produzido pelo nucleolo, lá dentro do núcleo. Então, o ribossomo, ele já está lá, ele está sendo criado dentro do núcleo. O RNA mensageiro também. Por que os dois não se encontram no núcleo? E esse processo que a Duda falou para a gente, que chama de tradução, por que isso, ao invés de acontecer no citoplasma, não acontece lá dentro do núcleo, onde o ribossomo e o RNA mensageiro é produzido? Sabe por quê? Porque a produção do ribossomo é mais rápida do que a do RNA mensageiro. Então, enquanto o nucleolo produz o ribossomo, o RNA mensageiro está sofrendo o splicing que a Luísa falou para a gente. Então, é como se o ribossomo falasse assim, o RNA mensageiro, nossa, você ainda vai retirar os introns, você ainda vai retirar os intrusos, não, vai demorar demais, eu te espero lá no citoplasma, viu? Chega lá só com os exons, que eu te espero lá. Tá? É que nem o meu pai com a minha mãe, gente. Se a gente marcar para fazer alguma coisa, ele vira e fala assim: tô te esperando lá embaixo no carro, viu? Uma hora, na hora que der, então você desce, mas eu já tô te esperando lá. É a mesma coisa. Os ribossomos, eles vão aguardar, eles vão trabalhar, agir no citoplasma. Enquanto isso, o RNA mensageiro, ele está sofrendo um splice, então ele é mais lento. Tá? E por isso que isso não acontece dentro do núcleo. Tá certo, gente? Tá claro aí? Sim. Sim. Então tá bom, tá? Vou encerrar a nossa aula aqui. Vou encerrar aqui a gravação, viu? Quem perdeu essa aula aí foi a Ana Júlia. Ana Júlia, cadê você, Ana Júlia? Eu já vou ter que ligar para a Aretusa, vou pegar o WhatsApp da Aretusa logo, tá? Vou pedir para a Gisele ou para a Mara. E para a Rai, que não está aqui, poder assistir, tá? Eu acho que o Pedro também, não tem? Tem Pedro na sala de vocês, não tem, gente? Ou eu estou confundindo? Tem. Então, por favor, esses alunos vão ter que assistir essa aula
para depois eu vou ter que gravar a segunda, porque por mais que eles estejam presentes na segunda, pode ser que eles não entendam nada do nosso próximo horário. E aí vai virar uma bola de neve, tá? Então é isso. Beijinho, até o nosso próximo horário. Tchau. Amanda,